já começou a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A paralisia infantil está erradicada no Brasil há quase 30 anos, mas a baixa procura pela imunização em algumas regiões do país podem fazer com que a doença volte a circular no território nacional. Caleb tem 6 meses. Ele chega ao posto de saúde todo sorridente. Alguns minutos depois, toda a animação se transforma em choro. Com mais essa vacina, a caderneta de Caleb está em dia. O pai Pedro sofre com a picadinha que o filho recebeu, mas sabe a importância dela para proteger o bebê de inúmeras doenças, como poliomielite, gripe, tuberculose e hepatite. Hoje está em dia, acertamos, agora só em setembro para tomar a próxima polivalente. Já nos primeiros dias de vida, o bebê deve receber a vacina contra hepatite C e tuberculose, a BCG. Mas tem ainda muitas outras, como a de meningite, o rotavírus e a febre amarela. Elas devem ser administradas de acordo com o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde. As vacinas, elas são fundamentais. Elas são, junto com leite materno e água potável, a principal razão da gente ter melhoria assim, substancial na qualidade de saúde das nossas crianças e da população de um modo geral. Uma criança sadia, com certeza, vai ser um adulto sadio. Toda criança deve ter a sua própria carteira de vacinação e é responsabilidade dos pais cuidar para que elas mantenham sempre atualizadas. No Brasil, as vacinas que constam no calendário do Ministério da Saúde são gratuitas e aplicadas nas unidades básicas de saúde. Vacinar não é responsabilidade só do setor saúde. Toda a sociedade deve se empenhar para que levem as crianças nesses postos de vacinação. A criança é pequena, ela não vai sozinha. Então, ela precisa que as famílias se conscientizem sobre a importância da vacinação como um ato de amor e de proteção à saúde das suas crianças. A decisão de alguns pais de não seguir o calendário de vacinação tem causado uma baixa cobertura e fez com que as doenças como o sarampo e a polio, consideradas erradicadas, voltassem. É o que está acontecendo no Amazonas. O sucesso que o Programa Nacional de Imunização trouxe nesses 45 anos de existência, com a erradicação e eliminação de muitas doenças, trouxe para a população uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a população nunca viu um caso de pólio, vê nos livros, não sabe a gravidade dessa doença, né? A questão do sarampo, tem muito médico formado mais recentemente que nunca viu um caso de sarampo na vida. A gente tem que lembrar que essas doenças existem em outros países. A gente ainda tem pólio em 3 países, tá? E a gente tem sarampo em mais tantos outros países. E lembra do Caleb? Ele segue cheio de saúde, porque a família reconhece a importância das vacinas. Quando a gente vê o filho chorando assim, mas a gente sabe que é uma coisa boa, né? O movimento anti-vacina, iniciado no final da década de 90, acusava a vacina triplex de causar autismo nas crianças. A pesquisa feita por um cientista britânico posteriormente foi reconhecida como falsa, mas mesmo assim, os adeptos do movimento anti-vacina carregam essa afirmação como verídica. A Organização Mundial da Saúde é categórica quando afirma que vacinar é uma das formas mais efetivas e de menor custo para reduzir a mortalidade infantil. Só que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, o movimento vem ganhando força e preocupa as autoridades médicas. É o movimento anti-vacina. O principal argumento dos que levantam bandeira contra as vacinas surgiu de uma pesquisa considerada fraude publicada por uma revista científica na década de 90. Na época, o artigo dizia que a vacina triplex, a que é contra o sarampo, cachumba e rubéola, desencadeia o autismo. A pesquisa foi considerada uma fraude depois que outros cientistas fizeram novos estudos para confirmar a correlação, o que nunca aconteceu. Eu nunca vi nenhum artigo científico que eles falam que a vacina causa danos e as pessoas que tomam vacina, você joga muita vacina no corpo e vai a óbito. Pelo contrário, eu não vi nenhum trabalho científico em cima de que as pessoas que se vacinam
pode ir a óbito. Nas redes sociais não é difícil encontrar grupos onde os membros são contrários à vacinação. Muitos que postam conteúdos nessas páginas afirmam que não vacinam os filhos e nem tomam vacina porque consideram algo que vai contra a natureza do ser humano. Nossa equipe de reportagem tentou contato com algumas pessoas adeptas ao movimento, mas ninguém quis gravar a entrevista. Tem esses movimentos anti-vacinas que estão fazendo um desfavor à sociedade. Não pode. Tem que vacinar as crianças. As vacinas e as desculpas são as mais absurdas possíveis, né? Que a vacina dá autismo, que a vacina dá reação grave. A gente não tem um controle da informação. Né? Não quero que tenha controle de informação, mas pelo menos que as pessoas chequem se o que está sendo falado é verdade. Por isso que tem tanta fake news, tantas notícias falsas. No ano passado, a Itália sofreu um grave surto de sarampo. Segundo dados do governo italiano, das 1.600 pessoas que pegaram a doença em 2017, 88% delas não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Nos Estados Unidos, a Associação Americana desacreditou os pais que se recusam a vacinar seus filhos por razões distantes da medicina. No país, em 20 dos 50 estados, mais a capital, Washington, é possível não vacinar por razões religiosas e pessoais. Já no Brasil, a Lei número 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz em seu artigo 14, no parágrafo 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No artigo 249, o Estatuto ainda dita as consequências para quem se recusa a vacinar os menores. O documento diz que descumprir dolosa e culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, deverá pagar multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Se a gente não voltar a vacinar, a gente vai começar a ter meningite, poliomielite, pneumonia, sarampo. Por quê? Porque o Brasil está vulnerável. Entrou uma parcela de gente, né, que está entrando, né? O pessoal da Venezuela por Roraima, por ali, por o Amazonas, que está vulnerável. A gente se desloca muito facilmente para todos esses lugares. Então a gente tem que estar prevenível. Senão, além da gente contrair a doença não estando prevenível, eu vou viajar e vou levar para aqueles outros grupos não vacinados. Em Jacareí, um projeto cultural tem como objetivo incentivar as pessoas a darem uma pausa na correria do dia a dia para tirar alguns minutinhos para uma troca afetiva com artistas da cidade. Escrever uma carta, colorir um livro, parar um tempo para refletir. Atividades tão simples de se fazer, mas que ficam esquecidas em meio a uma rotina de vida tão apressada. É preciso acelerar o passo, ficar atento com os horários e ainda chegar a tempo em cada compromisso. Diante desta realidade, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí e do apoio da empresa CCR Nova Dutra, um grupo de 6 artistas desenvolveu o projeto 10 Minutos para Você, uma performance afetiva. O intuito do projeto vai além de entreter as pessoas, como explica a idealizadora do movimento. Queremos afetar as pessoas de alguma maneira, que isso seja impactante para ela. Então a gente quer pegar essa pessoa que está ali andando, que está voltando do trabalho, que está num dia corrido e fazer com que ela viva uma experiência nova e impactante nesses 10 minutos, entende? E por ser exclusivo, por ser uma pessoa só, por artista, é uma coisa muito pessoal, muito afetiva mesmo, amorosa, eu diria até. A proposta desenvolvida teve seu start em Jacareí, e para que as pessoas pudessem ter essa experiência de troca afetiva, a ação circulou por diversos pontos da cidade. No Pátio dos Trilhos, na Praça do Rosário, Jardim Pedra Mar, no Educa Mais e no Parque Meia Lua. O objetivo comum entre os artistas é de surpreender e impactar as pessoas, porém cada um deles dentro de uma abordagem diferenciada. Essa ideia de que cada performer vai fazer para uma pessoa
E daí cada performance, são 6 performers, e cada um criou a sua performance. Então não teve uma direção de uma pessoa, cada artista criou o seu modo de afetar e de ser afetivo para as pessoas. E se no meio do caminho você fosse convidado para ser o espectador exclusivo de um artista? Um convite para falar de si mesmo, dos seus desejos e sonhos. Você aceitaria? Botei meu sonho ali dentro e falaria para outras pessoas sentar ali e fazer o que eu fiz, que é muito gostoso. Ela não morde, ela é carinhosa. A troca afetiva também pode acalmar os pensamentos e emoções de algumas pessoas, trazendo um estado de alegria e reflexão. Foi bem legal a experiência, até bem, deixa a gente mais calma, assim. As intervenções normalmente elas são mais agitadas, né? Elas fazem você refletir, sim, mas ela geralmente vem com impacto, né? E essa intervenção, ela vem mais serena, e acaba deixando a gente, sim, reflexivo, né? Mas mais calmo, com uma alegria, um momento de alguém se dedicou por uns minutos para você, é bem legal. E é em meio a estas intervenções que os próprios artistas também se sentem inspirados a continuar fazendo da arte um instrumento que os conecta a outras pessoas. A gente vai para a rua, então a gente aprende muito com o outro, né? Então são 10 minutos para mim e são 10 minutos para você. Então, a todo tempo tem sido experiências incríveis que têm chegado para mim, enquanto atriz e enquanto pessoa também. Então eu faço um resgate para que a pessoa possa olhar para si e cultivar o seu jardim interior, pisar na terra, pensar e plantar os seus sonhos e enterrar os seus medos. Então a performance ela fala sobre isso, que todos nós somos um jardim e que nós precisamos cuidar deles. Por algum motivo a gente sabe, as trocas afetivas elas são coisas muito importantes para nós, e quando acontece uma troca verdadeira dessa, o que a gente fica é a gratidão da pessoa, é um carinho que a gente recebe. Estamos chegando ao fim da edição de hoje, em que você viu que o Vale do Paraíba registrou queda no preço da cesta básica no mês de julho. Taubaté instala câmeras de monitoramento na rodoviária velha e viu também sobre a importância da vacinação para evitar que doenças erradicadas voltem a circular no país. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode ver nossas reportagens e interagir com a gente através das redes sociais, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá!